Grupos definidos da Copa do Nordeste 2026. O sorteio aconteceu na tarde desta terça-feira. E olha, se a gente puder considerar um grupo da morte, é o grupo C, o grupo do Sport com o Ceará. São duas equipes que jogam Série B. O grupo C vai enfrentar o grupo D, que tem o Fortaleza e a equipe do Retrô. Eu vou passar aqui como vai ficar cada grupo, os jogos entre os grupos. Vou falar também das possíveis fases seguintes, com o primeiro de cada grupo, o segundo de cada grupo. Enfim, vou trazer detalhes e também premiação. A CBF ainda não oficializou a premiação, mas a gente vai ter uma ideia do que foi pago ano passado para a Copa do Nordeste 2025, que deve melhorar a receita para 2026. Vou trazer todos os detalhes, fique ligado no vídeo até o final. Pois é, a nossa Lampions que começa agora, no dia 25 de março, hein, galera? A gente já tem a primeira rodada da Copa do Nordeste, da Lampions League, pois é. E, assim, de Pernambuco, duas equipes, o Sport e o time do Retrô. A gente tem 3 equipes da Bahia e tem 3 equipes do Ceará, tá? A gente vai trazer todos os detalhes e, obviamente, o sorteio que aconteceu por parte da CBF da Copa do Nordeste. Muito bem, a gente sabe que só campeão e vice de cada estado e mais um terceiro das 2 melhores federações ranqueadas na CBF, tá? Vamos trazer então agora já os grupos sorteados. Vamos dar uma olhadinha aqui para a tela. O grupo A vai ter o Vitória, da Bahia, o Asa, de Arapiraca, de Alagoas, o Souza, da Paraíba, o Itabaiana, de Sergipe e o Fluminense, do Piauí. As equipes do grupo A. Essas equipes do grupo A vão jogar com as equipes do grupo B, tá? Então, Juazeirense, da Bahia, CRB de Alagoas, Botafogo da Paraíba, Confiança de Sergipe e Piauí do Piauí. Então, o grupo A vai cruzar com o grupo B, tá? Então, desses 2 grupos, saem 4 equipes. A primeira e a segunda do grupo A primeira e a segunda do grupo B. O grupo C, que eu considero aqui, o grupo teoricamente mais difícil. E seria o grupo da morte. Por quê? Porque tem Ceará, Sport, América, Imperatriz e Ferroviário. O grupo C vai jogar com o grupo D. O grupo D tem Fortaleza, Retrô, ABC de Natal, Maranhão do Maranhão e Jacuipense da Bahia. E, claro, vão se classificar o primeiro e o segundo de cada grupo. Então, teoricamente, o Ceará vai jogar contra o Fortaleza, a gente vai ter clássico rei. O Sport vai jogar contra o Retrô e vai jogar contra o Fortaleza, vai jogar contra o ABC, contra o Maranhão e contra a Jacuipense. E só passam 2 equipes de cada grupo, tá? 2 equipes de cada grupo. Então, teoricamente, você poderia dizer, Ceará e Sport devem se classificar, porque são equipes que têm mais pô. Tem o América, que apesar de ter caído aí, mas teve situação difícil até agora, tá rolando lá no Campeonato Norte Rio Grandense. Mas tem Imperatriz e tem o Ferroviário do Ceará, as equipes que vão brigar ali pelas 2 primeiras vagas. E aí tem confronto e tem, obviamente, clássico. Pô, Ceará e Fortaleza, clássico rei, clássico de Série A do ano passado. O Retrô, que também tem uma estrutura, mas caiu para a Série D, o ABC, o Maranhão Jacuipense. Por outro lado, aqui, ó, no grupo A e no grupo B, você vê o Vitória jogar contra o Juazeirense, que é um time caseiro lá em termos de Bahia, CRB, Botafogo da Paraíba, Confiança e Piauí. Esse grupo B, teoricamente, seria um grupo mais fácil, né? CRB ali, Botafogo da Paraíba, Confiança, Piauí, Juazeirense, enfim. E no grupo do Vitória, o Vitória, eu acho que é o time Vitória, Asa de Arapiraca, Souza, Itabaiana e Fluminense. Então, teoricamente, está falando aqui, pelo amor de Deus, e de repente o Botafogo da Paraíba, o Belo, rebenta aí, de repente o América de Natal rebenta, de repente o ABC. Eu estou falando teoricamente pelo investimento de cada clube, pelas contratações, um pouco mais por ter uma estrutura financeira melhor, também conta isso. Então, definidos os grupos,
queria que vocês comentassem aqui se vocês acham que o grupo C, teoricamente, seria o grupo da morte, né? Que geralmente as pessoas analisam. Então, seria o grupo mais difícil. Não pode dar bobeira nesse grupo aí, né? E não é o jogar entre si, é jogar contra. Então você joga o grupo C contra o grupo D e o grupo A contra o grupo B. E aí se classificam, como eu falei para vocês, os 2 primeiros de cada grupo. Então, depois dos jogos, e pelo que eu estou vendo assim, por exemplo, o Ceará ele vai jogar 3 partidas em casa e 2 fora, tá? O Sport também vai jogar 3 partidas em casa e 2 fora. Teoricamente aqui, a chance já é um pouco maior, né? Porque você vai jogar, cada clube vai jogar 5 partidas, tá? 5 partidas. 3 em casa, os teoricamente mais melhores ranqueados, e os não tão bem ranqueados vão jogar, no caso, só 2 partidas em casa e 3 fora, teoricamente. Bom, vamos dar uma olhada aqui, porque só jogos de ida, tá, galera? Por isso que eu tô falando isso, tá? Só tem jogo de ida, não tem ida e volta não, tá? Tabela vai sair, por exemplo, Ceará jogou contra o Retrô em Recife. Não tem um jogo de volta do Ceará contra o Retrô lá em Fortaleza, não. É só um jogo. Por isso que eu acho que a condição dos melhores de fazer 3 jogos em casa já ajuda bastante aí, tá? Dos melhores ranqueados. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês como vai ser em termos de classificação, tá? Porque os 2 primeiros classificados, e aí os 2 primeiros do grupo A, vão jogar com o... Aliás, desculpa. O primeiro do grupo A vai jogar contra o segundo do grupo B, tá? O segundo do grupo C. Primeiro do grupo A. Aliás, deixa eu até compartilhar que está aqui no GE, para a gente dar uma olhadinha, que fica até melhor de ilustrar aqui. Vamos lá. Bom, após o fim da primeira fase, os 2 primeiros de cada clube irão avançar para as quartas de final, que também serão disputadas em partidas únicas. Então, presta atenção, porque quem for primeiro do grupo tem a vantagem de jogar, uma partida só e joga em casa. Então, o primeiro do grupo A vai jogar contra o segundo do grupo C. Esse segundo do grupo C aqui, teoricamente, Ceará e o Sport vão brigar ali. Teoricamente, mas pode ser que apareça outro ali. Aí, o primeiro do grupo B joga contra o segundo do grupo D. O primeiro do grupo C, no caso o grupo do grupo do Sport e Ceará ali, teoricamente os 2, primeiro do grupo C joga contra o segundo do grupo A. E o primeiro do grupo D joga contra o segundo do grupo B, tá? Então é só partida única, só partida de ida, não tem ida e volta não, tá? Bom, a partir das semifinais, aí os jogos vão acontecer ida e volta com decisão da segunda partida na casa da equipe de melhor campanha. Preste atenção, por isso que essa primeira fase é tão importante por causa da campanha, galera, que vai dar direito de você sair decidindo em casa. A partir do momento em que você passou em primeiro lugar, cara, e se você for primeiro no geral, você vai até o final decidindo em casa. Então, teoricamente, seria importante você conseguir o primeiro lugar. Bom, o que acontece? Os jogos, tem novidade, hein? Os jogos serão transmitidos no SBT, tá? SBT, tá? Sportnet, tá? E canal do Benja, tá? Informação até agora é que, por enquanto, o Premiere não vai transmitir, hein? Então, SBT vai transmitir, Sportnet e canal do Benja, que é o canal aqui no YouTube, tá? Então, onde você vai assistir, é importante dizer isso aí, tá? Bom, como é que vai ser as datas definidas aí? Primeira rodada vai ser dia 25 e 26 de março, segunda rodada 28 e 29 de março, terceira rodada 8 e 9 de abril, quarta rodada 15 e 16 de abril, e quinta rodada, 29 e 30 de abril. E aí definem os 2 primeiros de cada grupo, tá? No dia 29 e 30 de abril, a gente já vai saber quais são os clubes que vão para as oitavas de final. E nas oitavas de final, como os jogos são só jogos de ida, as datas são 6 e 7 de maio, tá? 6 e 7 de maio. E aí, passando, aí tem as semifinais, que vão acontecer no dia 20 de maio e 27 de maio. Por que 20 de maio e 27? Porque são jogos de ida e volta, tá, galera? O time classificado, o melhor classificado, joga fora a primeira e joga em casa a segunda partida. E as 2 finais também, jogos de ida e volta, tá? Dia 3 de junho e dia 7 de junho, a gente vai conhecer quem vai ser campeão
da nossa Copa do Nordeste na nossa Lampions League. Lembrando que o Bahia, que disputou competições sul-americanas, não participa da Copa do Nordeste. Inclusive surgiu até uma informação, depois que o Bahia foi eliminado, que o Bahia queria participar, mas o Rogério Ceni acabou dizendo que não, ele não queria participar de maneira nenhuma da Copa do Nordeste, ele não pediu para participar. Mas assim, também não tem isso não, cara. O Bahia realmente deu bobeira. Ele estava na fase de grupos da Libertadores e acabou decepcionando em casa, inclusive, tá? Então, a gente imagina o seguinte, galera. Se você colocar na balança aí, você vai ver. Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória, são as equipes que a gente poderia considerar favoritas. Por ter uma estrutura melhor, por ter condição financeira melhor, mas não conta muito isso na nossa Lampions não, tá? Porque de vez em quando aparece uma surpresa daquele tamanho, gigante. Bom, eu falei também sobre premiação, galera. E o ano passado, eu tô fazendo uma base do ano passado, tá? O ano passado, equipes que ficaram no top, ou seja, vamos lá, Vitória, Ceará, Fortaleza, Sport, essas equipes receberiam a premiação top. Aliás, desculpa, a grana inicial top, que foi, no caso, 3,5 milhões. O Sport, inclusive, recebeu ano passado. O ano passado quem recebeu foi Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. Eles receberam 3,5 milhões. As equipes um pouco mais baixo receberam 2,5 milhões, tá? E mais baixo ainda, né? 2 milhões. E alguns clubes receberam 1.300.000 reais para a participação inicial. Aí quem passa de fase já recebe, no caso, para as quartas de final, mais 550 mil. Se você passa para as quartas. Se você passar para a semifinal, mais 770 mil. Estou fazendo uma base do ano passado. Agora, se você for para a final da competição e você for campeão, você recebe, o campeão recebe 2.200.000 reais, recebia no caso ano passado, acho que deve dar uma melhorada, e o vice-campeão recebia mais 1.400.000 reais. Então, meu amigo, é mais de 6 milhões no total aí, tá? De premiação, para quem, muito mais de 6 milhões, tá? Se for um dos clubes aí top, acho que chega mais ou menos a 7 milhões por aí, uns 7 milhões por aí. Então, é uma grana boa, você não pode desperdiçar essa grana, não. E, bom, dentro do que eu fiz aqui de avaliação, vou voltar de novo aqui para mostrar para vocês, tá? Dentro do que eu avaliei aqui dos grupos, teoricamente falando, o Sport Ceará eu acho o grupo mais complicado, tá? Acho que Vitória sobra no grupo A. No grupo B, CRB, acho que dá um Botafogo da Paraíba aí. E a bronca é o grupo D também, acho que o Fortaleza desponta aí, tá? Retrô, a equipe de chegada, ABC, enfim. É uma avaliação aqui sem, obviamente, entrar em detalhes de elenco, como tá o time, não. Isso é uma coisa por alto, tá, galera? Por alto aqui, é o que eu imagino. Por quê? Porque o Vitória tá na Série A. Aí você tem CRB numa Série B, Ceará numa Série B, Sport numa Série B, Fortaleza numa Série B. O Retrô tem dinheiro, tem investimento, é um time realmente que às vezes começa a surpreender, de repente contrata também um monte de jogador, tal, porque tem dinheiro. Então, ponto para essas equipes aí. Mas acho que a nossa Lampions vai ser show de bola. Eu só lamento, e aí eu lamento mesmo, tá? Não ter o Bahia, cara, porque o Bahia é um time gigante de torcida e que agrega, cara. E com certeza um jogo, por exemplo, lá na Arena Fonte Nova, com o Bahia, é renda. Um jogo do Bahia em qualquer lugar. Então, acho que essa definição de calendário e também desses regulamentos, eu acho que atrapalha um pouco algumas competições. Por exemplo, no caso, se Vitória e Bahia, nesse ano que estão disputando a Série A, forem disputar a Sul-Americana, os dois, ou Libertadores, a gente não vai ter os grandes da Bahia disputando em 2027 a Copa do Nordeste. Então, por isso que eu acho que
não é legal. Acho que é bom realmente os melhores, independente de estar disputando outras competições, porque alcançaram isso. Então, é uma opinião que eu tenho, mas ó, não sou dono da verdade, não. Você pode discordar aqui, escrever aqui embaixo, Roberto, não gostei. Aliás, você pode dizer também, não acho que esse grupo seu é o mais difícil. Fique à vontade, você que manda aqui do nosso canal. Mas ó, se você gosta do nosso conteúdo, curte do nosso conteúdo, é de graça, pode se inscrever aqui, dá moral. A gente está caminho de 214k, 214 mil inscritos, 214 mil amigos aqui no canal. Então, dá moral pra gente, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau.